Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo falando aí da ditadura militar que aconteceu no Brasil de 64 até 85. Nós aqui não vamos trazer aspectos assim sobre nome de presidentes, nada disso. Eu vou discutir alguns termos, conceitos, algumas concepções em torno desse processo histórico brasileiro, até assim para abordar algumas discussões que persistem no presente sobre esse tema, que é um tema que levanta muita polêmica, tá bom? Vamos pro vídeo. Bem, só para a gente contextualizar, o Brasil viveu uma experiência democrática. Tivemos aí um longo período de Vargas, né, chamada Era Vargas, e depois da eleição de Dutra, depois dessa era de Vargas e Dutra ter chegado ao poder, nós tivemos uma experiência democrática com o próprio Dutra, depois com Vargas, e aí houve suicídio, depois nós tivemos JK, depois o Jânio Quadros, depois João Goulart. Então, claro que aconteceram momentos tensos, houve momentos de tensão, no momento da saída de Jânio, da renúncia de Jânio, houve um momento aí de pressão militar para a intervenção. Durante o momento ali no contexto do suicídio de Vargas em 54, também houve um movimento de intervenção, uma tentativa de intervenção, mas o Brasil viveu aí uma experiência democrática basicamente duradoura aí, entre 46 e 64. O Brasil teve poucos momentos de tranquilidade democrática, por isso que a gente, ainda hoje, 2021, o Brasil não dá para afirmar que nós vivemos numa democracia totalmente segura, sabe? Blindada de vontades autoritárias. Porque o Brasil, após o fim da ditadura, temos aí o quê? 30 anos aproximadamente. E aí, vez ou outra, você tem discursos e a própria população, uma parte da população, defendendo discursos autoritários. Então não dá para ter a convicção hoje que nós temos uma democracia totalmente segura, totalmente ilesa a esses flertes autoritários que nós estamos presenciando aqui no país. Então é isso, nós tivemos uma experiência democrática que foi interrompida em 64 por um movimento que os militares e os apoiadores chamam de revolução, mas que na verdade é um golpe. O que é um golpe? O golpe é uma ruptura violenta, uma tomada de poder, e foi isso que aconteceu. Não houve tiros, não houve derramamento de sangue em 64, porque não houve uma reação por parte de João Goulart e seus apoiadores. Só para contextualizar mais uma vez, Jânio foi eleito em 61 e o seu vice era João Goulart, o Jango. A grande questão é que Jânio renuncia ainda em 61 e aí o vice assumiria. A grande questão é que naquele momento, diferente de hoje, eram votos diferentes. Você votava para presidente e no outro voto você votava para vice. Então Jânio e Jango não eram alinhados, eram visões opostas politicamente, eram líderes políticos de correntes distintas. Qual é a questão? Quando Jânio renuncia, pelas regras do jogo, assumiria Jango, que estava mais alinhado ao trabalhismo, tinha uma postura de esquerda, e isso tirou a repulsa dos militares, da imprensa, de empresários, e até porque também Jango tinha um discurso de reformista, falava em reforma de base, falava em reforma agrária, tinha apoio das massas, e aí houve uma reação em relação a Jango em 64, houve uma ruptura. Então houve um golpe, uma ruptura em 64 e não uma revolução. E por que a gente pode falar em golpe e não em revolução? Porque revolução envolve transformações intensas, profundas numa sociedade. Por exemplo, a França. A França e o mundo tinha uma característica e mudou radicalmente pós-Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa alterou a estrutura da sociedade, politicamente, economicamente, socialmente, da sociedade francesa e influenciando a sociedade mundial. A Rússia era uma antes da Revolução e virou outra completamente diferente após 1917 com a Revolução Russa. Então, o processo revolucionário ele altera profundamente a estrutura da sociedade. E o que aconteceu em 64 no Brasil não foi uma alteração da estrutura da sociedade, foi uma alteração do controle político, com esse controle político passando a grupos que não se sentiam representados pela presença de Jango no poder. E esse grupo é liderado pelos militares, mas com grande apoio. Por isso que a gente fala em ditadura militar e recentemente tem ganhado força o termo ditadura civil-militar. Porque o golpe de 64, que não foi uma revolução, um golpe de 64 que implantou a ditadura militar no Brasil, ele teve apoio de boa parte da imprensa, maciçamente, empresários, a igreja, os Estados Unidos, boa parte da sociedade. Então foi um golpe capitaneado pelos militares, implantou um governo conduzido pelos militares, mas foi um golpe amplamente apoiado por setores importantes da sociedade civil. A gente precisa pensar também no conceito de ditadura. O que é ditadura? Ditadura é um governo em que há a supressão, a cassação de direitos, de liberdades individuais, de direitos do indivíduo, do cidadão. Então, geralmente acontece numa ditadura. Há a perseguição de opositores, não há liberdade de imprensa,
um cerceamento na oposição, há uma dificuldade no sentido de você organizar protestos contra o governo estabelecido. As ditaduras geralmente se colocam como transitórias, mas elas podem durar, como foi o caso do Brasil, que durou aí aproximadamente 20 anos, um governo que lá em 64 prometia ser transitório, salvador, para levar o Brasil da ameaça comunista, que é uma ameaça assim que nunca foi concreta, sabe? Havia um presidente lá que era o Jango, com um anseio de reformas de base, de reformas estruturais, mas não dá para dizer que o Brasil havia uma conspiração comunista. E é curioso que o Brasil nunca teve essa força comunista para tomar o poder, mas esse medo do comunismo ele vai fazendo parte da história da República, né? Lá em Vargas, e agora em 64 com o golpe, atualmente no Brasil, esse medo comunista vai perpassando a cabeça das pessoas. É claro que o Brasil tem comunistas, como tem comunistas no mundo inteiro, mas daí a considerar que esses grupos sejam um risco à democracia é um grande equívoco. Na verdade, a democracia ela foi golpeada por aqueles que se julgavam contra autoritarismo ou contra o comunismo, enfim. Eles acusam o comunismo de ser totalitário, de ser antidemocrático, mas quem faz um atentado à democracia é justamente os militares, justamente a direita, justamente as forças conservadoras no Brasil. No Brasil, você pode achar paradoxal, porque é paradoxal em relação ao discurso corrente, né? Mas no Brasil, os comunistas e a esquerda de modo geral respeitaram a regra do jogo. É claro que durante a ditadura houve guerrilha, houve atentado provocado pela esquerda, mas sempre numa reação à ditadura que estava colocada. Quem atirou a primeira pedra, quem quebrou a ordem democrática foi a direita. E aí a esquerda reagiu a isso, jogando as regras do jogo, né? O argumento que eles lançam é o seguinte: nós precisamos dar esse golpe para livrar o Brasil do comunismo, mas reforço aqui que nunca foi um risco real, nunca foi um risco concreto de uma ditadura comunista, a implantação de algo parecido no Brasil. A grande questão das ditaduras é que falta legitimidade, porque numa democracia, por mesmo que você não goste de um candidato X, candidato Y que foi eleito, mas ele passou por um processo de eleição, um processo democrático, e dentro das regras do jogo, uma maioria escolheu aquele governante e, enfim, e faz parte do aprimoramento das democracias. Agora, uma ditadura, a quebra da ordem democrática, alguém não gosta do jogo, e aí quebra o jogo, estraga o jogo, vamos dizer assim. Então, não há legitimidade. Por isso que os governos ditatoriais, por mais que você possa ter um governo democrático com baixa popularidade, com muita rejeição, mas ele foi eleito democraticamente, tem uma data para sair, tem uma hora para esse ciclo acabar. Agora, quando há uma ditadura, quando há um golpe, esse governo não tem legitimidade, ele vai estar em constante ataque, constante alvo de críticas, porque é um governo que não foi escolhido pela maioria. E aí, sendo alvo de críticas, ele vai reagir como? Ele vai agir perseguindo a oposição, cerceando a liberdade, cerceando, dificultando o trabalho da imprensa, censurando a arte, censurando a música. Então, é um governo que vai se valer da violência para se perpetuar no poder. Por isso que ditadura e violência acabam sendo características que andam juntas. Agora, no Brasil houve um esforço por parte dos militares em manter um verniz democrático, sabe? É um governo autoritário, uma ditadura, mas quis manter uma aparência democrática. Então, alguns municípios continuaram elegendo seus prefeitos, mas nem todos. Alguns estados até continuaram elegendo os governadores, mas não todos. Por que é um verniz democrático? É uma democracia em que o poder executivo não pode ser questionado. É uma democracia entre aspas, segundo eles é uma democracia a partir de 64, mas o poder não pode ser questionado. Quando o poder executivo ele era questionado, eles mudavam leis, mudavam regras eleitorais no meio do jogo. É uma democracia, mas todos os presidentes eleitos nessa democracia foram militares. Então, mantém-se o verniz democrático, mas em estados estratégicos, em municípios estratégicos, direito ao voto não era permitido. Então, isso contribui, esse esforço militar para produzir esse verniz democrático, contribui para passar a ideia de que o Brasil não houve de fato uma ditadura. E foi uma ditadura porque houve o cerceamento da liberdade, houve a perda de direitos individuais, houve perseguição, houve pessoas exiladas, pessoas mortas, pessoas que continuam desaparecidas até hoje. Ah, porque naquele tempo era melhor. E aí, essa é uma discussão importante de se fazer. Porque qual é a questão? Eu faço exercício em sala de aula com os alunos, né? Por exemplo, há 20 anos atrás, estava no ensino médio. Então, eu tinha uma vida com menos preocupação, não precisava trabalhar, sabe? Não tinha
tinha um corpo mais saudável, porque os anos vão passando, você vai tendo algumas enfermidades, preocupações, compromisso financeiro, compromissos no trabalho, questões familiares. Então, há 20 anos atrás, a vida era muito melhor. Claro que era muito melhor. Mas por que eu acho a vida melhor? Porque a minha experiência individual me faz pensar isso. Agora, como estava o dólar há 20 anos atrás? Como estava o índice de desemprego? E a fome no Brasil? Sabe? Como estava percebendo? Tinha algum escândalo de corrupção acontecendo? E a violência? Não sei por quê, porque eu era um adolescente, mas era muito melhor a vida naquele tempo. Então, muitas pessoas que em 2021, 2020, 2022 olham para o período ditatorial e falam: ah, mas aquele tempo era muito melhor. Na verdade, está confundindo, está analisando a sua experiência individual. Está analisando a sua experiência individual como mais jovem, com menos dores, um corpo mais saudável, com uma vida mais ativa, brincando. Tá, de repente, os seus pais que hoje estão mortos naquela época estavam vivos, tinha mais amigos, tinha mais liberdade individualmente. Mas essa pessoa que fala que naquele tempo era melhor, talvez não tenha essa percepção de analisar politicamente como era a vida, como era a sociedade, como era o contexto. Tá? Se você realmente está em dúvida mesmo eu falando isso, faça um exercício você, vai lá no Google e pesquise educação no fim da ditadura, inflação no fim da ditadura, desemprego no fim da ditadura. Vai só trocando o começo lá, saúde no fim da ditadura. Você vai ter índices assustadores, de modo que a vida social, que você tinha muitos problemas no Brasil daquele contexto, que era um contexto que teoricamente era uma vida muito melhor. E parece que os dados não batem. Se a vida era muito melhor, como que a vida era muito melhor? Se a saúde era pior, se a educação era pior, assim, enfim. Tinha muitos problemas, muitos fios soltos no Brasil, aí no contexto de final do regime militar, final da ditadura militar. Outra questão importante é sobre o dia do golpe, né? Que tem as pessoas assim, e as pessoas acabam caindo nesse golpe da data, vamos dizer assim. Porque as pessoas têm falado muito no dia 31 como o dia do golpe, porque essa é a versão do exército. O dia 31 de março foi o golpe. 31, 31, 31, 31. E por que eles tentam bater que é dia 31? Porque o dia seguinte é 1º de abril, dia da mentira. Então, para fugir de piada, eles falam que foi dia 31. Mas vamos lá. O que aconteceu no dia 31? Começou uma movimentação em partes diferentes do Brasil no sentido de tramar o golpe. E aí houve movimentação, partidos, enfim, reuniões, decidiram golpear o presidente Jango no dia 31, mas Jango só deixou o poder, a presidência só ficou vaga no dia 1º de abril. Então o dia da instauração da ditadura militar no Brasil é 1º de abril, o dia da mentira. Se você for fazer uma festa na sua casa no domingo, tá lá marcada, a festa vai domingo, as fotos vão ser no domingo. Mesmo que no sábado você tenha comprado carvão, temperado a carne, feito uma faxina, sabe? Já arrumado as mesas, as cadeiras, ele ter feito tudo no sábado, mas a festa é no domingo. Então é o domingo que vai entrar para a história como o dia da sua festa. Então por mais que os militares tenham se reunido e marchado, enfim, tenham tramado aí no dia 31, no dia 1º é que Jango deixa o cargo de presidente do Brasil. No dia 1º, então, acontece o golpe militar de 1964. Mas, ultimamente, na imprensa, a imprensa tem caído nessa isca dos militares, nessa pegadinha, e tem divulgado aí o dia 31 de março como dia do golpe militar, sendo que, na verdade, a data é 1º de abril. É curioso, voltando àquela questão lá do revolução, golpe, os donos de um processo histórico, eles querem que o seu processo se chame revolução. Por isso os militares querem que 64 seja uma revolução, mesmo sendo um golpe. Por isso que os varguistas batem na tecla que 30, quando Vargas chega ao poder, foi a Revolução de 30. E a maioria dos autores acaba defendendo uma linha contrária, que na verdade, embora muitas transformações tenham ocorrido com a chegada de Vargas ao poder, como a urbanização, crescimento industrial, direito trabalhista, fim do domínio paulista no comando da política, então muitas transformações aconteceram com Vargas chegando ao poder, mas não é uma revolução, porque não muda estruturalmente o Brasil. Mas por exemplo, assim, 30, com Vargas no poder, representou muito mais transformações do que 64, que os militares tentam chamar de revolução, mesmo sendo um golpe. Mas aí, os processos históricos, as concepções do processo histórico, as visões do processo histórico, eles se alteram muito com o passar do tempo. Né? Por exemplo, em 1889, antes de Vargas, antes de ditadura, antes de tudo, quando acaba o Império, foi um golpe. Foi um golpe dos militares que colocaram Dom Pedro para fora do poder. Foi um golpe, mas o que ficou na história foi o termo proclamação da República, o termo vitorioso. A grande questão é que, quanto mais perto da gente, e 64 está muito mais perto da gente do que 30, está mais perto do que 89 lá atrás, quando acabou o Império, como 64 está mais perto, ele acaba sendo mais alvo de discussões, golpe ou revolução,
mas na verdade foi um golpe, porque ele interrompe interrompe a vontade popular. Em 64, os militares dizem, e os militares quem os que apoiaram, né? Dizem que eles estão fazendo a vontade popular de proteger o Brasil do risco comunista, mas na verdade a vontade popular elegeu João Goulart, elegeu Jango como presidente do Brasil, e essa vontade não foi respeitada por esse movimento golpista de 1964. Então é isso, pessoal. Quis discutir aqui alguns aspectos sobre a ditadura civil-militar do Brasil, que vai de 64 até 85, e espero ter contribuído para, enfim, para levantar alguns pontos importantes sobre esse tema. Tchau, tchau.